5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, no vídeo de hoje então iremos ver como baixar, instalar e configurar o gerenciador VirtualBox de máquinas virtuais. Vamos lá? Então, eu abri aqui um browser, né? Você pode usar o seu navegador Mozilla, pode usar o Google Chrome para isso. E aí eu vou digitar aqui no campo de pesquisa VirtualBox Download. VirtualBox Download. Então eu vou proceder dessa forma. Então a gente vai clicar aqui nessa parte aqui chamada Downloads VirtualBox. E aí repare que nessa parte de download aqui você pode escolher qual sistema operacional que você deseja, né? Qual é a versão do VirtualBox para qual sistema operacional você deseja, Windows, OS X, Linux. No nosso caso iremos utilizar Windows. Então ele vai baixar o arquivinho. Um arquivo adicional que você precisa baixar é o arquivo da extensão, né? Esse extension pack aqui que aparece aqui, né? VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Você vai clicar em All Supported Platforms e aí vai baixar ele. Após o download, então, procederemos à instalação do VirtualBox. Então ele abriu aqui a caixinha, né, identificando que vai começar a instalação. É muito fácil, só clicar em Next. Deixamos todas as opções marcadas aqui, Next. Podemos deixar então essas opções marcadas, criar a entrada do menu iniciar, criar um atalho no desktop, criar um atalho na barra de início rápido e fazer a associação de arquivos, né, vinculados ao VirtualBox. Next. E ele dá um aviso dizendo que vai instalar uma interface virtual, né? Continuamos assim então. Instala.
Então, nessa tela aqui, ele chegou então ao final da instalação e temos a opção aqui que está marcada para iniciar então a execução do VirtualBox. Vamos clicar em finalizar e assim ele vai iniciar o VirtualBox. Então, abriu a janela principal do VirtualBox aqui, né? No meu VirtualBox já possui uma máquina criada, eu vou excluir para que nós possamos seguir aí, né, assim como está no seu computador aí, sem máquina nenhuma. Vou remover todos os arquivos, pronto. Então essa aqui é a janela principal do VirtualBox. Após a instalação, essa tela é inicial. Então antes de começar, nós precisamos verificar uma condição aqui no menu Arquivo, Preferências. Nós precisamos instalar então a extensão que baixamos do site do VirtualBox. Então vamos aqui em extensões, eu vou remover a minha extensão que já estava instalada e vou instalá-la novamente. Então a gente vai clicar aqui nesse botãozinho do mais aqui, verdinho, para poder proceder à instalação da extensão. E após isso a extensão estará instalada. É um passo bem fácil aí. Então agora prosseguindo aqui, iremos clicar no botão de mais e vamos adicionar então o arquivo correspondente à nossa extensão. O meu aqui está em Downloads. Eu vou selecionar aqui Extension Pack 6.16, que é a versão do VirtualBox que nós baixamos. Ele vai perguntar se você quer realmente instalar. Existe aqui um contrato de licença que é padrão para vários softwares aí, né? Só fazer a leitura ou rolar para baixo e clicar em eu concordo. Vou dar a mensagem do sistema, você clica em sim. E pronto, vai fazer a instalação da extensão do VirtualBox. Existe mais uma opção que foi instalado com sucesso. Existe mais uma extensão que você deve se atentar aqui na parte geral, que é o local onde você deseja que as máquinas virtuais fiquem criadas. Repare que nem sempre todas as pessoas querem que seja gravado nesse diretório. Eu posso modificar meu diretório clicando aqui e clicando em outro. Eu posso definir um outro diretório. Tem pessoas que preferem botar no HD externo. Por quê? Caso aconteça algum problema com sua máquina real, você não perde máquinas virtuais, não vai apagar nenhum dado. Então isso é possível. No nosso caso, eu vou deixar aqui nesse mesmo local, né? Eu vou deixar aqui posicionado dessa mesma forma. Tá? Vou dar um OK aqui. Pronto. Então agora já podemos proceder então à criação da nossa máquina virtual. Vamos clicar aqui no botão Novo. E aí o nome da máquina virtual você tem que dar que seja o nome correspondente ao sistema operacional que você pretende instalar. E eu vou apontar aqui um sistema operacional, né, uma distribuição de Linux chamada Ubuntu, né, versão 20.04. Então vou botar aqui o nome do sistema operacional que eu pretendo instalar, Ubuntu Linux 20.04. E aí tem aqui o diretório, você pode modificar aqui também, sem problema nenhum. Tá? E aí o tipo, você pode selecionar aqui, caso tenha se enganado no momento de escolher o tipo de sistema operacional, você pode colocar aqui o sistema operacional correspondente. A máquina vai se comportar
de acordo com o sistema operacional que você escolher aqui. Então, no caso, vou instalar um Linux, eu vou selecionar Linux. Você pode instalar um Windows, Solaris, BSD, Mac OS X, tem uma variedade. Vou instalar Linux. E a versão é a distribuição de Linux que eu pretendo instalar. Repare que clicando aqui tem várias distribuições a serem, né, oferecidas aqui. Você tem a possibilidade de instalar várias distribuições. Eu vou escolher aquela que mais se aproxima do que eu pretendo instalar, que é o Ubuntu versão 64 bits, que é a versão do arquivo que eu baixei no site do Ubuntu, né? Próximo. Aqui você faz a seleção do tamanho da memória RAM que você pretende utilizar. Para máquinas virtuais de teste, você pode utilizar esse tamanho aqui, 1024 MB ou 1 GB. Só que se for em máquinas de produção, você vai rodar alguma aplicação, vai provisionar algum servidor, e aí requer um pouco mais de memória. Se eu pegar nesse botãozinho aqui, mover para o lado direito. E repare que existe uma faixa azul, uma faixa verde, uma faixa laranja e uma faixa vermelha. O que indica isso? Que se você colocar memória RAM acima dessa faixa verde, você pode estar prejudicando a execução de outros programas no seu computador real. Você vai estar dando mais prioridade do uso da memória para a máquina virtual do que para a máquina real, né? Então, cuidado com isso na hora de colocar o tamanho da memória RAM aqui. Óbvio, o meu computador tem 8 GB de memória, 8.192 MB. Então, tem a flexibilidade de botar mais memória aqui. Mas se é o seu caso, tiver pouca memória no computador, faça o uso de pouca memória na máquina virtual, senão pode prejudicar até travar o seu sistema operacional. Vou clicar aqui em próximo. Essas opções aqui, nós podemos escolher criar um disco rígido virtual, ou não utilizar um disco rígido virtual. Tem sistemas operacionais que não requerem uma instalação, então posso criar uma máquina virtual e rodar somente da imagem do ISO, né, diretamente. Eu vou criar aqui um disco rígido virtual se eu precisar instalar algum programa, né, se eu precisar de um disco para poder gravar programas. E eu posso utilizar também um disco rígido virtual existente. Já posso ter uma máquina virtual pronta, eu posso anexar esse disco aqui. Por exemplo, no nosso caso, como a gente está com a máquina zerada, não tem nada, eu vou criar um novo disco rígido virtual. Criar. E aí vão ter três tipos aqui. O tipo VDI é o tipo mais, vamos dizer, recomendado para uso com o VirtualBox. O VHD e o VMDK são tipos que são compatíveis com outros sistemas de gerenciamento de máquinas virtuais, como VMware Player, SXI, né? Então eles utilizam outros tipos de armazenamento de arquivos de máquinas virtuais. Então, como a gente vai utilizar somente o VirtualBox aqui, não temos interesse, pelo menos nessa aula, de exportar essa máquina virtual para um outro ambiente, nós vamos utilizar o VDI. Mas lembre-se, se você pretende exportar essa máquina virtual no futuro, né, é interessante você criar com o tipo VHD, tá bom? Então, VDI, próximo. Aqui tem duas opções, tem duas situações importantes aqui. Você precisa pensar para definir em relação ao espaço físico alocado. Nós temos a opção dinamicamente alocado e tamanho fixo. O que é isso? Quando nós vamos selecionar o tamanho do HD, né, por exemplo, nós botamos lá 40 GB. Se o nosso HD real tem, por exemplo, 500 GB, quando eu seleciono 40 GB da máquina virtual, do HD virtual, e eu coloco tamanho fixo, ele vai criar um arquivão lá, e esse arquivão ele vai ser ocupado de imediato pela máquina virtual. Tá? Ele vai ser gravado esse arquivão lá no HD. Vou ocupar 40 GB imediatamente. Se eu colocar dinamicamente alocado, qual é a diferença? Ele vai fazer uma espécie de reserva, tá, desses 40 GB. Você vai poder utilizar dentro da máquina virtual de 40 GB, desde que você tenha espaço dentro do teu HD. Tá? Só que ele só vai ocupar realmente os dados que a máquina virtual utilizar. Ou seja, por exemplo, eu acabei de instalar um sistema operacional, ele ocupou 4 GB. Né? Se ele ocupou somente 4 GB, é um desperdício enorme eu ter um arquivo de 40 GB criado para minha máquina virtual, sendo que eu estou utilizando 4 apenas. Se eu
utilizo dinamicamente alocado, quer dizer que eu vou utilizar apenas 4 GB. E se eu quiser expandir, eu posso expandir. Só que efetivamente no meu disco rígido real, da minha máquina real, não a virtual, eu vou estar utilizando 4 GB somente. Eu vou estar utilizando espaço somente que eu vou ocupar com a máquina virtual. E não deixar um arquivo criado lá para um dia eu querer utilizar. Entendido? Beleza. Então eu vou colocar aqui dinamicamente alocado. E aí, na próxima tela, a gente seleciona o tamanho do HD. Eu vou botar aqui 40 GB, que é um tamanho que eu acredito que é adequado para máquinas simples, máquinas virtuais de teste, máquinas que vão rodar pouca coisa. Tá? Então vou clicar aqui em criar. Ele vai estar criando a máquina virtual e agora vai estar com a máquina virtual criada ali. Então nesse passo nós procederemos então à configuração da máquina virtual. Nós teremos que clicar em cima da máquina virtual aqui e clicar em configurações. Então nessa tela aqui de configurações da máquina virtual nós temos uma série de opções a configurar. Eu vou passar algumas configurações interessantes para otimizar a execução da sua máquina virtual. Claro que você pode explorar mais tarde cada uma dessas opções aqui, tá bom? Vamos lá. Então, aqui em sistema, por exemplo, nós podemos, se a máquina virtual estiver desligada, nós podemos então redimensionar o tamanho da minha memória RAM. Por exemplo, eu iniciei a máquina virtual com 1024, achei que ficou lento, né? 1024 corresponde a 1 GB. Eu posso aumentar o tamanho dessa memória, posso botar 2048, 3 GB, que seria 3072, 4 GB, 4096 e por aí vai. Tá? Eu posso aumentar isso para aumentar a performance da minha máquina virtual. No nosso caso aqui, a gente não vai fazer isso. Uma outra opção, a ordem de boot, né? Qual é o dispositivo que vai inicializar primeiro o computador, né? Repare que aqui o disquete ele continua por uma questão de retrocompatibilidade com computadores antigos. Por exemplo, seu computador real tem disquete. Você quer inicializar um sistema operacional bem antigo, como o DOS, né? Utiliza disquete. Você pode botar um disquete na sua máquina real, apontar o disquete aqui para ele poder abrir e a máquina virtual vai rodar tranquilamente, tá bom? Então, no nosso caso, a gente não vai utilizar disquete, então eu vou desselecionar aqui o disquete e vou colocá-la para baixo, né? Eu vou botar na última prioridade, tá? Então, vou inicializar primeiro com o disco óptico, que no nosso caso aqui é a imagem do sistema operacional, através do arquivo ISO, e em seguida o disco rígido, tá? A primeira opção, disco óptico. Aqui, processador, nós podemos escolher mais de um núcleo para o nosso processador. Por exemplo, se o sistema operacional é pesado, requer um dual core, né? Então você precisa colocar aqui mais um processador. Ficou 2 aqui, né? Para o nosso caso de teste, eu vou deixar somente um processador. Você pode botar até mais, né? No meu, ele dá a opção de até 4 CPUs, porém recomendo aqui que não se utilize até 2, né? A gente pode ver por essa faixinha verdinha aqui, tá? Restrição de execução, eu posso também limitar a capacidade do processador. Eu posso aqui não querer que ele rode 100% da velocidade. Quero que ele rode, por exemplo, a 50% da velocidade, metade só. Por exemplo, um processador de 3 GHz, eu quero que a máquina virtual trabalhe a 1.5 GHz, por exemplo. Posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Vou retornar aqui. Tem uma opção aqui chamada habilitar PY/NX. O que é isso? Os sistemas operacionais de 32 bits eles são capazes de endereçar até 4 GB de memória. Porém, alguns possuem esse aprimoramento aqui do PY, né, que é uma extensão de endereçamento físico da memória, onde você não tem mais a limitação de 4 GB. Você pode endereçar até 64 GB de memória, né? E aí você pode fazer o upgrade de memória, pode ter mais memória no seu computador, deixando mais rápido aí, por exemplo, tá? Então vou deixar marcado aqui para o padrão, mas depende muito do seu sistema operacional, tá? Tem sistema operacional como o Windows 32 bits que não tem suporte a isso, então não adianta, vai ficar 4 GB travado ali, você não consegue aumentar mais do que isso. Se quiser mais memória no teu computador com Windows, tem que usar a versão 64 bits, tá bom? Vamos partir aqui para monitor, né? Eu vou habilitar aqui essa parte de aceleração 3D,
Caso tenha algum gráfico 3D na minha máquina virtual, de repente eu quero abrir um browser lá, então tem que dar a capacidade da minha placa de vídeo ter acesso a esse recurso. Então vou marcar aqui. Vou pular armazenamento, eu falo por último, tá? Eu vou aqui para áudio, né? Na parte áudio, por exemplo, tem máquinas virtuais que não necessitam de áudio, por exemplo, tá? Se você vai trabalhar com máquina virtual que vai trabalhar com programação, né, só com código, sem áudio, você pode desabilitar o áudio aqui. Retirar isso aqui quer dizer que eu estou tirando a placa de som do meu computador, né? Deixando ele sem placa de som. Então, um recurso de hardware a menos para o processador precisar se preocupar, tá? Eu vou desabilitar aqui, mas depende da sua demanda aí, tá bom? Rede. Na parte de rede, toda máquina virtual é capaz de utilizar até 4 adaptadores de rede aqui, até 4 placas de rede, tá? Nós vamos deixar somente uma, né? Está marcado o adaptador 1 aqui, habilitar a placa de rede, e nós vamos utilizar então o endereço NAT, que é um endereço virtual criado pelo VirtualBox para evitar que essa máquina seja acessível pela nossa rede local. Se eu, por exemplo, quiser, né, hospedar uma página web no meu computador, tá, na minha máquina virtual, quero botar um servidor de aplicação qualquer, né, e eu quero poder acessar de fora essa máquina, eu então tenho que ter ela configurada nesse modo aqui, ó, modo bridge, porque o modo bridge permite que você pegue o IP real do seu equipamento de rede, e aí através disso ele vai conseguir endereçar e encaminhar todo o tráfego de rede para essa máquina. Da forma NAT, eu basicamente só consigo acessar a internet, tá bom? Não consigo acessar nenhum outro serviço, tá? Então eu vou deixar em NAT aqui, que é uma configuração mais básica, tá? Por penúltimo aqui, o USB, tá? Caso você não tenha certeza que o seu sistema operacional suporte o USB 3.0, deixe marcada a opção USB 2.0 ou 1.1, tá? Caso você inicie a máquina virtual, o mouse aí está travando, o teclado não está funcionando, pode ser a configuração USB, tá? Então tente botar, nesses casos de erro, colocar a controladora mais antiga possível, ou seja, com a versão mais inicial 1.1 no caso. Eu vou deixar 2.0 aqui porque ele vai ser compatível, no meu caso aqui vai funcionar, tá? Por último, pessoal, armazenamento. Repare que armazenamento nós temos duas controladoras aqui, uma controladora IDE e uma controladora SATA. Na controladora SATA eu tenho aqui o disco virtual, o Ubuntu Linux criado aqui, tá? E na controladora IDE eu tenho aqui um disquinho vazio. O que corresponde a isso? Corresponde a espécie do meu drive de CD-ROM, vamos dizer assim. Drive de CD-ROM, né, virtual, tá? Como ele é virtual, eu não posso botar ali, né, a menos que eu configure dessa forma, eu não posso então configurar ele eu não posso inserir na máquina virtual diretamente um DVD, né? Mas eu tenho a opção, quando a gente clica aqui no vazio, eu posso clicar nesse último íconezinho do lado do IDE secundário master aqui que está aparecendo, eu posso escolher se eu quero que esse drive leia o meu drive, né, de CD da minha máquina, que seria o drive do hospedeiro E, que seria o drive real de DVD. Então, quando inicializar a máquina virtual, ele vai ler o drive real de DVD e vai carregar os arquivos dali. Caso você tenha, de repente, o DVD do Ubuntu ou do Windows, está instalando a partir do DVD, você pode instalar dessa forma. Ou se você tiver um arquivo ISO, que baixou da internet uma mídia digital aí, né, sem ser a mídia física, você pode escolher aqui, escolher uma imagem de disco, tá? E aí você vai apontar o teu arquivo ISO para poder carregar o teu sistema operacional, tá? Então você tem duas opções aqui, você pode colocar tanto o drive de CD, por exemplo, ou DVD, ou escolher uma imagem de disco, tá? Eu, no meu caso aqui, como eu tenho arquivo ISO, eu vou escolher uma imagem de disco, tá bom? E aí eu vou selecionar então uma imagem de disco, né, que eu baixei para poder instalar a máquina virtual. Vou instalar essa aqui, Ubuntu, né, uma outra versão aqui só para a gente completar, né, Ubuntu, a versão mais antiga, tá? Vou clicar em abrir e pronto, a máquina já está configurada. Se você der OK, iniciar aí a sua máquina de acordo com a sua configuração, com certeza você vai ter sucesso
aí e vai conseguir instalar o seu sistema operacional. Então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!